Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar um assunto aqui que eu acredito que todos os vascaínos gostariam que já tivesse no passado, que tivesse ficado para trás aí, que nem o ano de 2019, que são os salários atrasados no nosso clube de regatas Vasco da Gama, né? Um drama que se estende aí há muito tempo, se estende por toda a gestão Campelo. Ele herdou esse problema da gestão anterior, é verdade, já assumiu o clube com salários atrasados, mas desde então nunca conseguiu botar os salários em ordem. Acho que talvez teve uma ocasião ou outra ali que ele conseguiu ajustar os salários para no mês seguinte já começar a atrasar tudo de novo. Então é um problema, é um dilema constante na vida do Vasco, e que essa direção, apesar do discurso aí de austeridade e de estar botando ordem na casa, não consegue resolver. E isso é muito problemático por qualquer que seja o ângulo que você tente analisar essa questão, seja pelo lado humano da coisa, pelo lado de gestão, de imagem que você passa para o mercado, marketing, motivação dos atletas e dos funcionários. Não importa por que ângulo você olha esse problema, vai ser sempre ruim, É uma chaga que o Vasco tem que tratar de resolver o quanto antes. A diretoria diz que está mobilizada para resolver esse problema, né? O Luxemburgo, como técnico lá, tinha passado o prazo do final do ano para resolver essa questão. O discurso era que os atletas sairiam de férias com os seus salários pagos, não saíram. Depois falou-se que ia sair até o Natal, não saiu também. O prazo passou então a ser o final do ano, dia 30. Não caiu dinheiro na conta de ninguém. Isso fez com que o Campelo viesse a público aí, soltasse uma nota se justificando, falando que a questão das penhoras e dos bloqueios que tiveram ali na premiação do Vasco atrapalharam a situação. Eles fizeram uma força-tarefa lá, se mobilizaram para tentar resolver toda a questão, mas não conseguiram fazer isso até o dia 30 de dezembro. Estamos hoje no dia 5 de janeiro e a questão ainda não foi resolvida. Eu quero muito, estou torcendo muito para que esse vídeo aqui caduque logo, para que quando você esteja assistindo esse vídeo, ele já não faça mais sentido e os salários já tenham sido regularizados, porque sem isso vai ficar muito difícil de pensar num 2020 tranquilo, vai ficar muito complicado. A situação já estava muito tensa no ano passado. A chegada do Luxemburgo ajudou a botar água na fervura aí. Acho que é o maior legado que fica da passagem do Luxemburgo pelo Vasco foi a administração dessa insatisfação dos jogadores, porque antes do Luxemburgo chegar, era reunião todo dia, era líderes do grupo se reunindo com o Campelo, com o Alexandre Faria, para resolver essa questão de salário. Quem não se lembra de todas as confusões que aconteciam? O Luxemburgo chegou, se colocou como meio campo ali entre os atletas e a diretoria, veio com esse prazo aí do final do ano, e isso conseguiu acalmar os ânimos e fez o pessoal trabalhar, fez o pessoal se concentrar em jogar bola, e foi o suficiente para que a gente tivesse uma campanha tranquila no Brasileirão. Os atletas cumpriram com a sua parte, vamos dizer assim, e a diretoria não cumpriu com a sua. A partir daí, fica muito difícil, né? Fica muito difícil de esperar, de novo, a mesma boa vontade desse grupo. A gente vê aí pelas redes sociais vários atletas demonstrando toda a sua insatisfação com a questão dos salários atrasados. Castan, Rossi, Guarim, todos esses já deixaram claro aí que essa questão de resolver os salários é básico, é o principal. Sem isso, não dá para pensar em nada mais. Já se fala até em greve, em não se apresentarem aí no dia 8, daqui a 3 dias, para fazer a pré-temporada. Então, quanto antes, tem que resolver isso rápido. O ideal é que resolva antes da apresentação, já resolva essa questão do salário, não só para os jogadores, mas também para os funcionários, né? Porque são dois dramas diferentes que vive o Vasco hoje. Tem a questão aí dos jogadores, do departamento de futebol, né, que envolve o elenco do Vasco, a comissão técnica, até mesmo esses diretores, o Mazuco, o Paulo César Guzmão, que está lá também, o Carlos Brasil, toda essa galera que ganha um salário realmente bem acima da média da população brasileira. Então a gente tem uma folha aí que gira em torno de 3,5 milhões de reais. Você atrasa 3 meses de salário, estamos falando de quê? 10 milhões de reais de dívida. Não é qualquer trocadinho que a gente acha no bolso da calça, né? E tem também o restante dos funcionários do Vasco, aqueles funcionários mais normais, vamos dizer assim. Tem uma galera ali, uns 2 ou 3 no departamento de marketing, tem a galera ali da programação visual que faz as camisas do Vasco, entre outras coisas, e tem os funcionários ali menos qualificados, né? Serventes, faxineiros, porteiros, que também estão com seus salários atrasados. Eu acho que essa galera toda aí, esses funcionários mais chão de fábrica, não chegam
a onerar muito a folha do Vasco, né? A gente está falando ali do elenco do futebol custando 3,5 milhões por mês. Quanto é que custa por mês o restante dos funcionários do Vasco? Eu não sei quantos funcionários são, eu não sei qual é a média que eles ganham, mas é de botar aqui, ó, um chute bem conservador, falar que são 50 funcionários que trabalham no Vasco, ganhando em média R$3.000 por mês, a gente está falando aí de R$150.000 por mês. Vamos subir mais um pouquinho, bota R$250.000 por mês a folha com o restante dos funcionários do Vasco. Então, atrasando 3 meses, 4 meses, estamos falando aí de R$1 milhão. 10 milhões de reais para os jogadores de futebol versus R$1 milhão para o restante dos funcionários, que são pessoas que dependem muito mais desse dinheiro, né? Porque o jogador de futebol tem que receber também, está no seu direito receber, mas a gente sabe, né? É uma realidade onde o cara que ganha menos ali está ganhando, sei lá, 50 mil por mês. Quem não consegue, com 50 mil por mês, juntar um pezinho de meia para se segurar enquanto não vem aí o novo salário, sabe-se Deus lá quando. Ainda mais vivendo nessa realidade do futebol brasileiro, onde já sabe, onde já dá para prever que o salário não vai pingar todo mês na conta. É mais fácil, né? Enquanto esses funcionários, que estão ganhando muitas vezes um salário mínimo aí, é difícil de você ganhando um salário mínimo por mês, tendo que pagar aluguel, comida para os filhos, todos os gastos mensais que a gente sabe que tem aí, ainda conseguir juntar uma graninha para fazer um caixa para quando o salário não cair, conseguir pagar todas as contas. A gente sabe que é difícil. Então, se a gente for olhar essa questão pelo lado humano, pelo lado até mais moral mesmo, de empatia com o próximo, a prioridade deveria ser pagar esses funcionários, porque não tem muito custo, dá para pagar. Não dá para dizer que o Vasco não tem R$250.000 por mês para pagar seus funcionários. Se não tem, tem algo muito errado. Como é que você tem uma folha de R$3,5 milhões sem ter nem R$250.000 para pagar os funcionários? Tá fazendo uma coisa muito errada aí, se essa for a realidade. Então, não dá para deixar de achar que na questão dos funcionários, o problema é mesmo de vontade. Falta vontade da direção, falta empatia da direção com esses funcionários para pagar o salário deles. Qual que deve ser o raciocínio por trás da nossa direção? Os caras devem abrir a planilha de gastos do Vasco lá e aí estão vendo, olha só, a gente tem aqui uma dívida de curto prazo beirando aqui, ultrapassando os R$60 milhões. A gente tem essa dívida com jogadores, salários de jogadores, comissão técnica, que já está aqui ultrapassando R$10 milhões. E a gente tem essa dívida com o restante dos funcionários aqui, que é de R$1 milhão. O que a gente faz? Será que a gente paga esse 1 milhão logo? Resolve a vida dos funcionários aí, que estão passando por uns apertos? Ou o que a gente faz? Aí outro vira e fala assim, não, peraí, vamos ver. Se a gente não pagar, você falou 60 milhões de dívidas aí que a gente tem de curto prazo? O que acontece se a gente não pagar essa dívida de 60 milhões de reais aí? Ah, se a gente não pagar essa dívida, a gente pode ter bloqueio, a gente pode sofrer penhora, é uma dor de cabeça. Não, então beleza, então a gente tem que pagar essa dívida. E os jogadores? Se a gente não pagar os jogadores do Vasco, o que acontece? Cara, se a gente não pagar os jogadores do Vasco, fora a má vontade que a gente pode ver da parte deles, reunião, os caras ameaçarem greve, se a gente atrasar 3 meses, o cara pode ir na justiça, pedir o passe e a gente perde ele aí a troco de nada. Vai ficar com uma mão na frente e outra atrás. Ah, não. Então a gente tem que pagar esses caras também. E os funcionários? O que acontece se a gente não pagar o restante dos funcionários aí? Olha, se a gente não pagar o restante dos funcionários, eu acho que não acontece nada, né? Não sei. Eles não vão entrar na justiça. Eles não devem entrar na justiça. Se quiserem sair também, não vão causar nenhum grande cataclisma aqui dentro do clube. Sai um, a gente bota outro. Acho que não tem muito problema nesse sentido também, não. Então, acho que não acontece nada. Se a gente deixar de pagar os funcionários, não acontece nada. Ah, não acontece nada? Então, já está resolvido. Esses caras vão para o final da fila. Quando a gente resolver nossas penhoras, quando a gente resolver o salário dos atletas, aí a gente paga esses funcionários. Eu acho que deve ser mais ou menos isso que acontece lá na administração do Vasco, esse tipo de pensamento. Até porque pelos relatos que chegam até a gente aí dos funcionários, o que eles falam é que não existe nenhum tipo de comunicação entre a direção e eles. Não existe uma reunião do Campelo ou de quem quer que seja ali da administração do Vasco com os funcionários, reunindo, dando explicações, justificando, dando prazos. Não, ninguém conversa com os funcionários do Vasco. Simplesmente chega no final do mês, o dia que era para pagar, e o pagamento não cai. E eles vão ser informados por internet, por esses sites de notícias. Os caras estão acompanhando que nem a gente aí, o Atenção Vascaíno, Lancenet, Globoesporte.com, para ver se o salário deles vai cair ou não. Isso, para mim, já demonstra aí uma total falta de empatia e consideração com os funcionários, as pessoas que, mal ou bem,
estão fazendo o Vasco funcionar no dia a dia. Então não adianta também se iludir e achar que vão pagar os funcionários do Vasco da noite para o dia, por mais fácil que isso seja. Sabe, aquela discussão que teve há um tempo atrás, estava se discutindo sobre a questão da Havan patrocinar não o Vasco, e eu até acho que o Vasco tem que aceitar o patrocínio da Havan sim, mas o pessoal estava usando, por exemplo, uma chantagem emocional com quem era contra aceitar esse patrocínio, que era o seguinte: pô, os funcionários não estão recebendo, você quer que os funcionários continuem sem receber? Como se o patrocínio da Havan fosse ser responsável por pagar os funcionários. E isso, para mim, é uma falácia, porque, repito, falta é vontade. Se eles quisessem pagar os funcionários, se fosse prioridade pagar os funcionários, eles já estavam sendo pagos. Uma vez que não é, não vai ser patrocínio da Havan de 4, 5, 10, 20 milhões, não vai ser patrocínio de Qatar Esportes, nem nada disso, que vai fazer eles passarem a ser prioridade. Os caras vão pagar primeiro os jogadores, depois vão pagar as dívidas, depois conseguir resolver tudo, é capaz dos caras, sei lá, darem mais dinheiro pro CT, contratarem mais jogadores, e só depois, lá no final, vão se preocupar em pagar os pobres dos funcionários, o elo mais fraco nessa corrente, para quem sempre acaba sobrando a trolha. Então, na questão de pagar os funcionários aí, o que pode resolver? Caso você se sensibilize com o drama que eles estão passando, eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é cobrar. Cobrar uma posição da diretoria, cobrar que a diretoria pague esses pobres coitados, entendeu? Em vez de ficar passando pano. Ficar passando pano para a diretoria, querendo justificar, fazendo uns contorcionismos aí retóricos para justificar por que os funcionários não estão sendo pagos. Porque, repito, por coração, dó, eles não vão pagar. Já está mais do que provado que eles não têm esse tipo de sentimento em relação aos funcionários do Vasco. Só vai mudar se eles perceberem que está tendo algum tipo de desgaste da imagem deles com essa falta de pagamento. Isso pode incomodar eles, principalmente num ano eleitoral. É algo que pode ser trazido muito à baila para desgastar a imagem da atual diretoria. Então, eu acho que não tem que ter dó. Tem que jogar na cara, tem que levantar hashtag, tem que jogar esse tema para eles responderem todas as coletivas, porque só assim eles vão se mobilizar para pagar os funcionários, que são quem menos tem culpa nessa história toda, são aí as pessoas mais fragilizadas em toda essa história de má administração do clube. E se a gente não se mobilizar como torcida, já mostramos aí que temos um poder de mobilização muito grande, nada vai acontecer em relação a eles. Em relação aos jogadores, eu realmente acredito que a diretoria está correndo atrás para fechar esses salários, porque a gente sabe, né? As consequências, se esses salários não forem impostos em dias, são muito graves, são muito graves. Que nem eu já falei no começo do vídeo aqui, o pessoal já mostrou que está sem paciência, a situação já era bem calamitosa antes do Luxemburgo chegar. O Luxemburgo conseguiu segurar a situação por um tempo, mas sempre com essa promessa de que ela seria resolvida no final do ano. E uma vez que ela não foi, a tendência agora, amigo, é que os jogadores fiquem ainda mais impacientes e intolerantes com qualquer promessa que venha da direção. Um debate que surgiu com a chegada do Abel é se o Abel ia conseguir ter esse poder de mobilização que o Luxemburgo teve nessa reta final de 2019. Eu já respondo para vocês. Se não tiver salário em dia, vai ser muito difícil, do Abel ou de qualquer outro. O Abel vai meio que ficar na mesma situação que ele ficou lá no Cruzeiro, no ano passado. Vai chegar um monte de jogador insatisfeito, um monte de jogador que não recebe salário. Aí, amigo, tem muito pouco que ele possa fazer. O discurso do paizão vai ter um alcance muito pequeno, porque é uma galera muito insatisfeita já, que já conviveu com um monte de promessa que não foi cumprida. E aí, pro caldo entornar, pra panela estourar, é muito pouquinho que falta. É muito pouquinho que falta. Pô, Felipe, mas o que vai fazer? Não tem dinheiro, não tem como pagar. Cara, se não tem dinheiro, se não tem como entrar mais dinheiro, eu acho que a situação do Vasco já melhorou um pouco em relação ao ano passado, né? As cotas de televisão aumentaram um pouco mais agora esse ano aí. O discurso oficial é que os patrocínios foram renovados aí com reajuste de valores. E, principalmente, teve uma adesão em massa da torcida aí. Mais de 150 mil vascaínos se associando para ajudar o clube. Então, não dá para falar que a situação tá pior do que estava antes. E se você não tem dinheiro, então não gasta mais, né? Então não gasta mais. Você não tem dinheiro para pagar os caras que já estão no Vasco. Você vai contratar mais jogador de fora, sabe? No ano passado já cometeu esse erro. Não vou nem entrar aqui nos jogadores que foram indiscutivelmente ruins, para não parecer casuístico, como, sei lá, Bruno César, Marquinho, Cleiton. Mas pega mesmo os caras que deram certo. O Guarim. Se você não tem dinheiro, se você fez as contas ali e percebeu que não tinha dinheiro para pagar o restante do elenco, não traz o Guarim. Paciência. Vai ser uma perda técnica dentro de campo? Vai ser. Mas o que você pode fazer? Vai ficar sem pagar
os seus jogadores e ainda arrumar mais um jogador para ter uma dívida no futuro? Que é isso que caminha para acontecer com o Guarim? Então não traz. Não dá nem para dizer, no momento em que o Guarim chegou, que precisava trazer o Guarim porque senão ia ser rebaixado e aí o prejuízo ia ser bem maior. Nem dá para dizer, porque quando o Guarim foi contratado, a situação do Vasco já estava bem tranquila em relação ao rebaixamento. E mesma coisa serve agora para essa reformulação para o ano que vem. Não tem dinheiro, não traz Germancano. Ah, mas o time precisa de um atacante. Precisa de um atacante, mas precisa muito mais dos salários em dia, para ter um elenco inteiro satisfeito e um elenco inteiro de quem você possa cobrar resultados. Ah, vai trazer o Dedé. Pô, Dedé, ídolo do Vasco, um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas, pô, você não está pagando os funcionários, você não está pagando o seu elenco. Você vai trazer um zagueiro custando 400 mil reais por mês para ser mais um cara que não vai receber? Então, eu tenho que concordar com a hashtag que tem subido aí. Eu vi no Twitter esses dias, sabe? Sem salários, sem reforços. Essa que tem que ser a verdade. A diretoria não tem todo um discurso de pé no chão, de austeridade. O que é austeridade, galera? Austeridade é, não tem dinheiro, não gasta. Não vamos ficar aqui criando mais dívida para o futuro. E, no momento, aparentemente, é tudo que essa diretoria do Vasco está fazendo. Vamos ficar atento, e eu ainda estou torcendo, porque eu quero acreditar que os caras fizeram as contas ali e não estão jogando no escuro, né? Eu quero acreditar que mais cedo ou mais tarde eles vão encontrar a equação financeira aí para ajustar esses salários, para resolver essa questão dos salários, para a gente ter um 2020 com os salários em dia, pode eventualmente, pagou janeiro em dia, acertou tudo, pagou fevereiro, aí em março atrasa, sei lá, uns 15 dias, aí depois acerta de novo. Enfim, um atraso ou outro pode acontecer, mas de maneira geral, a gente tem que olhar para 2020, lá quando chegar em dezembro de 2020, olhar para trás e poder falar de maneira assim genérica que o Vasco pagou seus salários em dia. Isso para mim vai ser fundamental. Sem isso, não adianta ter Germancano lá na frente, não adianta ter Dedé lá atrás, porque vai criar um clima de insatisfação tão grande que vai começar a sair jogador, os caras que vão ficar de má vontade, pode fazer boicote, motim, a gente sabe o que acontece quando o salário atrasa. É muito difícil de você conseguir motivar um grupo. O Luxemburgo já conseguiu isso no ano passado, mas a cada mês e a cada temporada que você não consegue equilibrar as coisas, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil de convencer os mesmos jogadores de que agora vai ser diferente. Então, repito, fica a torcida aí para que essa situação se resolva o quanto antes, porque sem isso é muito difícil de pensar num 2020 tranquilo para o Vascão. Que dirá um 2020 aí com títulos e atuações que façam a torcida novamente orgulhosa do seu time. Beleza? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu esse vídeo aí, curte o canal, não deixe de largar o like aqui no vídeo, assinar o canal caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.